Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quero Taxa Opções. Eu sou Juliano Pinto, criador do canal, e aqui nós falamos sobre o mercado financeiro, principalmente falamos sobre o mercado de opções, essa ferramenta fantástica que nos ajuda muito na nossa caminhada rumo à nossa liberdade financeira. No vídeo de hoje, nós vamos estudar uma estratégia sem risco e que permite ganhos se o mercado subir sem parar ou se o mercado cair sem parar. Esse tipo de coisa é muito possível no mercado de opções, devido à sua flexibilidade. E quanto mais estudamos opções, mais nos apaixonamos por esse mercado, porque realmente podemos fazer de tudo. Fique comigo aqui então até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar como ganhar dinheiro sem correr risco. Bom, então antes de mais nada, deixa eu fazer o seguinte, eu vou quebrar o protocolo aqui do Quero Taxa Opções e vou dizer para você logo de cara que este vídeo não é uma recomendação de investimentos. É sim um convite para estudos, porque aqui no mercado de opções, quanto mais você estudar, mais você vai ter resultados. Porque aqui no mundo das opções, nós conseguimos até mesmo prever de forma antecipada aquilo que vai acontecer com a nossa estrutura de acordo com a movimentação do papel. O imponderável aqui, ele é muito menos frequente. Bom, quando eu digo esse imponderável, eu estou dizendo o seguinte, imagina você num dia de payroll operando mini dólar ou mini índice. Na hora ali do payroll, o que vai acontecer? É imponderável, né? Pode acontecer muita coisa, inclusive muita gente quebra exatamente por estar na mão errada num dia de payroll. Mas então essa história da gente preparar uma estrutura sem risco que ganha tanto na alta quanto na queda, acontece. Olha, eu sei, tá? Parece até conto de assessor vendendo COI, mas não é. E nós vamos estudar justamente isso aqui. Pode ser que essa estrutura não seja para você, mas a minha ideia é um convite para estudarmos e montarmos coisas utilizando o gráfico de payoff, desbalanceando perna, fazendo esse tipo de coisa, para entendermos para onde vai um trade aqui no mercado de opções. Então, vamos para o opções.net, porque é ali que nós vamos conversar. Eu já fiz então o login aqui na minha conta do opções.net.br, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou procurar aqui o simulador. Este simulador, a gente pode montar estruturas. A gente pode montar estruturas e analisar o gráfico de payoff. O gráfico de payoff é aquele gráfico que nós entendemos o comportamento de uma estrutura com a movimentação do tempo e com a movimentação dos preços. Tá? Eu explico bem esse gráfico de payoff nesse vídeo que está aparecendo aqui, ó, nesse cardzinho que eu estou colocando agora na tela. Tá? Mas vamos lá. Nossa ideia, então, é propor uma estrutura que ganha se o mercado subir, ganha se o mercado cair e que não tem risco. Né? Esse vai ser o nosso desafio. Existe uma estrutura já conhecida, já estudada, que é exatamente isso. Ela ganha se o mercado subir demais e ganha se o mercado cair demais. É quase aquilo que a gente quer, né? Falta aí só a parte de sem risco. Bom, essa estrutura é o straddle. Eu vou deixar um card aqui para você estudá-lo e se aprofundar mais do que o que nós vamos fazer nesse vídeo. Mas é um straddle comprado. Pois bem, vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui então a Petrobras, que é o nosso ativo mais líquido. Está aqui, ó, Petri 4, e vamos fazer exatamente a montagem de um straddle aqui. Então, como é que é esse cara? Esse cara é o seguinte, você compra ao mesmo tempo calls e puts. Como é uma estrutura que você precisa que o mercado ande, né, você não pode deixar pouco tempo, você tem que dar mais chance, né, temporal para esse papel se movimentar. Essa estrutura tem muita gente que gosta de montar, inclusive, na semana de divulgação de resultados ou próximo da divulgação de resultados, né? Existem muitos papéis que correm bastante na semana de resultados. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos escolher o próximo vencimento das mensais, mas não esse aqui com 17 dias úteis. Ó.
Já o próximo, né, o de dezembro, que é esse aqui, ó, 19/12. Então, 19/12, 19/12 dos dois lados. E aí vamos fazer o seguinte, nós vamos imaginar na mesma linha do dinheiro. Então, tem algum strike aqui perto de 30? O que importa para nós agora é a conformação gráfica desse cara. Então, tem exatamente 30. Ó. Então, vamos colocar aqui e vamos colocar o 30 aqui também. E vai montar o gráfico para a gente. Quer ver? Aqui, ó, 30. Beleza. Tá aí, ó. Esse é, então, o straddle. Qual é o problema do straddle? Ele não é uma estrutura sem risco, né? Então, nós estamos aqui com R$ 30 na Petrobras e essa estrutura só começa a dar dinheiro se o papel subir e passar aqui 32 ou passar do outro lado 27. Né? Então, você vê aqui, ó, precisa de cair mais do que 7% e precisa subir mais do que 7%, 7,20%. Se isso não acontecer até o vencimento, né, isso aqui é uma estrutura de débito, né, a gente vai perder tudo, perde todo o capital empregado. Então, aqui nós temos uma região aqui, né, de perda de valor, perda do valor investido. Não é isso que nós estamos procurando. Nós estamos procurando algo semelhante a esse nosso straddle, mas que não tem risco. E aí, como que isso é possível? É possível porque nós podemos combinar as coisas. O que nós fizemos ali foi um straddle simétrico, né? A mesma quantidade de compra de put foi a mesma quantidade de compra de calls. Mas nós podemos ainda colocar uma ação no meio. Nós podemos ainda tentar balancear a quantidade de calls e de puts. Nós podemos jogar vencimentos adiante. Né? Então, esse tipo de coisa mirabolante que nós conseguimos fazer no mercado de opções é que deixam as estruturas tão flexíveis. Então, vamos voltar ali e vamos fazer um pequeno ajuste nesse straddle, né? Porque ele é o começo da coisa, né? Nós já temos um pedaço, ganhamos na alta, ganhamos na queda. Agora precisamos neutralizar a perda. Como ficaria? Então, dá uma olhada nisso aqui. Ó. Nós vamos colocar uma ação e nós vamos ajustar as quantidades. Olha que fantástico. Então, nós vamos bem devagar agora, que é para ninguém ficar para trás. Então, a nossa ideia é montar uma estrutura sem risco e que ganha na alta e na queda. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos começar com uma ação comprada, que é a própria Petrobras. Joia. Então, nós temos aqui uma primeira característica positiva aqui, ó. Tá? Então, se o ativo sobe, a gente ganha mais dinheiro. Porém, se o ativo cai, nós perdemos dinheiro. Nós temos que quebrar isso aqui, inverter esse troço aqui. Deixar isso aqui igual aquele straddle que a gente montou. E aí é o seguinte, se eu quero neutralizar a queda, eu posso fazer o seguinte, eu posso comprar então uma put, certo? Então, se a gente compra uma put, a gente faz um seguro. Então, nós vamos colocar aqui o vencimento, aquele mesmo vencimento lá que a gente estava estudando, e o strike, o mesmo 30. Então, vamos lá, a mesma coisa que a gente fez para travar a queda. Então, tá aqui, ó. Joia. Então, nós já temos aqui, então, um lado travado. Tá? Só que a ideia não é essa. A ideia é a gente ainda ganhar mais dinheiro se esse papel começar a cair. Né? Esse lado aqui está resolvido. Precisamos resolver esse lado aqui agora. Então é o seguinte, nós não temos um papel? Joia. Se a gente tem um papel, a gente não pode também vender uma call? Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos vender uma call no mesmo vencimento, no mesmo strike. Então vamos lá, é no 30, aqui, ó. Tá aqui. Joia. Então nós fizemos aqui
uma estrutura que nós já conhecemos aqui no Quero Taxa Opções, que é o box de 3 pontas. Inclusive, para você estudar melhor o box, eu vou deixar um card aqui que fala só dessa estrutura, tá? Que eu gosto muito, especialmente se nós já tivermos custos de exercício baixos. Mas não é isso que a gente quer fazer hoje. A gente quer uma estrutura que ganhe na alta e ganhe na baixa, com aquele jeitão do straddle que a gente olhou. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos tentar ajustar aqui as quantidades, porque é aí que a mágica acontece. Ó. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos inverter a mão aqui, ó, nós vamos inverter a coisa, nós vamos colocar 20% a mais de puts compradas. Opa! Já começou a inverter a coisa aqui, ó. Parece que um lado já foi. E aí nós vamos diminuir 20% das calls vendidas. E está lá, ó. Temos então uma estrutura que é exatamente igual àquele straddle que a gente viu, só que ele está tudo acima aqui do 0%. Você não tem zona de risco. É uma estrutura que ganha na subida e ganha na descida, sem risco algum. Olha que interessante, nós fizemos exatamente um ajuste, colocando uma ação comprada e convertemos um box de 3 pontas num straddle comprado, né, sem risco, uma estrutura riskless. Mas vamos lá. É para você sair montando esse troço? Não, não é. É para você estudar e para você entender que jogadas entre call e put, venda e compra, colocação de ativos, mudanças de vencimentos, causam impactos interessantes. Tá? Esse tipo de coisa, inclusive, eu trato no treinamento aqui do Quero Taxa Opções. O método que é top. Tá? Se você está começando e quer um caminho aí já trilhado para se apoiar, sugiro que você dê uma olhada aqui no link que está no primeiro comentário fixado e também na descrição, tá? O que é top pode te ajudar nesse começo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tudo no mercado é uma troca. Normalmente, quando nós colocamos operações sem risco como essa, é porque nós estamos abrindo mão de alguma coisa. E nesse caso, nós estamos abrindo mão de rentabilidade. Tenta entender melhor essa estrutura, monte ela você aí e compare, por exemplo, apenas com o papel comprado. Compare, por exemplo, apenas com a put comprada. Faça comparações, porque alguma coisa nós deixamos na mesa. Sempre é assim. Se você quer segurança, você abre mão de alguma coisa. Nesse caso, nós abrimos mão de rentabilidade. Se você tem uma leitura de mercado, ou se você aposta num dos lados, é muito melhor montar outro tipo de estrutura a montar essa daí. Esse nosso straddle, né? Esse nosso straddle híbrido aí, esse nosso straddle estranho. É bem verdade que quando nós montamos estruturas, principalmente estruturas de débito, nós não pesamos a mão, né? Nós controlamos as coisas. E estruturas como essa, né, como o box, como essa, que são estruturas riskless, dá para pesar a mão, dá para colocar dinheiro grosso aí, né, porque estamos travados de todos os lados. Então, estude opções, estude esse tipo de coisa, estude o gráfico de payoff, faça ajustes. Isso vai fazer você crescer enormemente aqui no mercado. Agora, para finalizar, eu vou deixar um outro vídeo aqui que tem tudo a ver com esse, tá? Vão aparecer aí 2 cardzinhos aqui e tem um outro vídeo aqui que eu acho que você vai gostar muito. Bons estudos, bons trades, muito boa sorte e um forte abraço.